nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no último programa nós abordamos o mistério da transfiguração do Senhor. Vimos como, a partir do momento em que Jesus começa a mostrar para os seus apóstolos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofrer muito, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar, ele encontra a oposição dos seus próprios discípulos. Pedro, ele repele esse anúncio e recebe um chega para lá bastante forte de Jesus. Os outros discípulos não compreendem. Então, nesse contexto de já ir preparando os apóstolos para atravessarem com ele o mistério da cruz, Jesus, então, separa aqueles que São Paulo chama as três colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, e os leva a um alto monte que a tradição identifica com o Monte Tabor. Os evangelhos não mencionam o nome Tabor, mas certamente onde a tradição sempre associou esse episódio da transfiguração do Senhor. Até porque é dos poucos montes mais elevados que se encontra ali na região. E ali aparecem as figuras de Moisés e Elias. Moisés, o grande legislador do Antigo Testamento, Elias, o grande profeta. E uma nuvem que os cobre e uma voz do céu diz: "Este é o meu filho eleito, escutai-o." Lucas 9:35. E assim nós chegamos ao parágrafo número 555. Por um instante, Jesus mostra sua glória divina, assim confirmando a confissão de Pedro. Vimos em programas anteriores que Pedro, quando Jesus faz aquela famosa pesquisa de opinião, né? Quem dizem por aí que eu sou? E os apóstolos dizem, bom, uns falam que você é Elias, outros falam que é Jeremias, um dos profetas, e para vocês, quem eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que deveria vir a esse mundo. E Jesus então lhe dá o poder das chaves. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pois bem, Jesus, na transfiguração, confirma a confissão de Pedro, mostrando um pouco da glória que ele tinha com o Pai antes de todos os séculos. E, mais uma vez, na conversa que Jesus entabula com Moisés e com Elias, ele mostra que para entrar na sua glória, ele deve passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias tinham visto a glória de Deus sobre a montanha. Sabemos muito bem que Deus veio ao encontro de Moisés através da sarça que queimava e não se consumia, não é? E ali, e depois inclusive em outras ocasiões, Moisés estava tão embebido do convívio com Deus que o seu rosto brilhava e ele nem percebia quando ele desceu do monte, né? E Elias também tinha visto a glória de Deus de uma maneira diferente, no silêncio, no cair da brisa, na brisa no cair da tarde, né? E os profetas, todos, de alguma maneira, hoje a releitura que fazemos, a releitura cristã que fazemos dos profetas, vemos que eles tinham anunciado o sofrimento do Messias. Aliás, é muito significativa a passagem, o capítulo 53 de Isaías, né, que a gente lê na Sexta-feira Santa, homem das dores, chagado, parecia amaldiçoado por Deus e pelos homens, e, no entanto, ele carregava sobre si as nossas faltas. A paixão de Jesus é parte desse projeto de salvação de Deus. E é interessante que aqui na Transfiguração, essa figura do servo, o servo, que é uma figura misteriosa que aparece no livro do profeta Isaías, não só no capítulo 53, mas em outros também. Existem 4 cânticos relativos a esse servo. É um servo de Deus, um servo do Senhor, uma figura misteriosa chamada a proclamar a vontade de Deus para os 4 cantos da terra e que, sendo justo, acaba sofrendo
pelos pecadores. Os nossos irmãos judeus até hoje questionam quem seria essa figura. O Papa João Paulo II, no seu documento Salvifici Doloris, o sentido cristão do sofrimento humano, chama o capítulo 53 de Isaías de o quinto evangelho, porque ele diz que Isaías, séculos antes, descreveu a paixão de Cristo em cores ainda mais vivas do que os próprios 4 evangelhos canônicos, né? Então, a paixão de Jesus, e nós vamos ter oportunidade de meditar sobre isso um pouco mais na frente, ela tem essa dupla dimensão. Por um lado, ela faz parte desse projeto salvífico de Deus, por outro lado, isso não tira o fato de que Jesus foi injustamente condenado em 2 tribunais, um tribunal judaico e o tribunal romano, e ele foi torturado e assassinado. Mas, por outro lado, ninguém tira a sua vida, ele a dá espontaneamente, né? Então, hoje a gente pode ver nessa passagem da transfiguração a retomada dessa figura do servo. Jesus é o servo de Deus, aquele que foi eleito, aquele que foi escolhido para transmitir o projeto do Pai até o fim dos tempos. Mas, por outro lado, Santo Tomás de Aquino vai dizer, na sua Suma Teológica, na questão 45, que ali nós temos uma manifestação da Trindade. De fato, a transfiguração do Senhor e o batismo de Jesus por João Batista são as 2 principais teofanias trinitárias que nós temos no Novo Testamento, em que se ouve a voz do Pai, e o Filho está ali, e o Pai dá testemunho: este é o meu Filho, o eleito, escutai-o. E Santo Tomás de Aquino vê na nuvem a indicação da presença do Espírito Santo. De fato, na Bíblia se fala do Espírito Santo através de símbolos, né? Porque ninguém nunca viu o Espírito de Deus. Nós vimos o Deus que se encarnou apenas, que é Jesus. Mas nós nunca vimos nem o Pai, a Deus ninguém jamais viu, de São João no prólogo do seu Evangelho, e muito menos ninguém jamais viu o Espírito Santo. Então a Bíblia, quando vai falar do Espírito Santo, usa de símbolos: fogo, água viva, vento, sopro, nuvem. Tudo isso que indica alguns aspectos, sobretudo essa dimensão misteriosa do Espírito que sopra onde quer, e a gente ouve a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. E Jesus ainda completa: assim é com todo aquele que é nascido do Espírito, né? Então, para Santo Tomás de Aquino, a nuvem indica a presença do Espírito Santo. A Trindade inteira aparece na voz do Pai, na pessoa do Filho, no homem Jesus, e o Espírito na nuvem clara. E a liturgia bizantina tem, para a festa da Transfiguração, um hino muito bonito que diz, entre outras coisas: vós vos transfigurastes na montanha, e porquanto eram capazes, vossos discípulos contemplaram vossa glória, Cristo Deus, para que, quando vos vissem crucificado, compreendessem que a vossa paixão era voluntária e anunciassem ao mundo que vós sois verdadeiramente a irradiação do Pai. Então, nós com isso demos mais um passo na compreensão desse mistério da vida de Jesus. Queremos mais uma vez pedir ao nosso bom Deus que pelo seu Espírito ele venha preparar os nossos corações, de modo que, mesmo quando temos que nos defrontar com o mistério da cruz, da dor, do sofrimento e da morte, nós não percamos nunca de vista de que esta é apenas uma passagem e que em Jesus nós somos mais que vencedores, porque ele nos amou por primeiro e nos amou até o fim. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.